Os impactos econômicos causados pela pandemia do novo coronavírus têm feito cair consideravelmente a receita das famílias brasileiras. Por outro lado, medidas do governo federal, como a liberação, por exemplo, do auxílio emergencial, o saque do fundo de garantia por tempo de serviço, podem aliviar um pouquinho, as despesas dos trabalhadores, possibilitando alguns malabarismos, para que o dinheiro dure mais tempo. E para dar algumas dicas importantes para a gente, agora eu converso com a educadora financeira e coautora do livro A Roda do Dinheiro, a Maísa Moro, que está comigo aqui para conversar com a gente. Boa noite, Maísa. Obrigado pela participação no Jornal do Continente. Olá, boa noite. Obrigada pelo convite. É sempre muito bom poder contribuir com conhecimento. Nós já vamos na primeira pergunta, porque priorizar as necessidades básicas é por aí que a gente deve usar esse tal do auxílio emergencial? Com certeza. Como o próprio nome já diz, ele é emergencial. E o que a gente faz em uma emergência? É dar atenção no que é prioridade, naquilo que é essencial para a sobrevivência do ser humano, para a nossa sobrevivência. E até porque, para muitos brasileiros, esse auxílio ele está sendo a única fonte de renda nesse momento. Mas esse auxílio emergencial, a gente sabe que não é um valor, é um valor até irrisório, comparando-se ao salário mínimo, que é R$ 1.045. Então, se fosse R$ 1.045, as pessoas conseguiriam até pagar mais contas, enfim, conseguiriam tentar sanear um pouco as despesas familiares. Mas fazer o que com esse dinheiro, esse beneficiário que recebe esse auxílio? Como é que ele pode fazer render um pouco mais esse dinheiro, O que ele poderia pagar de imediato? Então, a ideia é realmente fazer esses R$600 durar o máximo de tempo possível, E para isso precisa ter um planejamento. Por isso que se fala muito sobre a organização financeira. Precisa conseguir identificar todas as despesas que precisam ser pagas nesse período, inclusive o que tem de parcelas, parcelas em cartão de crédito, que o juro é muito abusivo, E observar qual é o total, o montante que se tem de dinheiro, seja disponível em conta corrente ou na própria carteira, observar e listar tudo que é extremamente essencial nesse período de pandemia, Aquilo que é necessário, é imprescindível para a sobrevivência. Lembrando que tem muitas contas que não precisam ser pagas nesse momento, que pode se fazer uma pausa, renegociar e jogar um pouquinho para frente, fazer a prorrogação, dessas contas. Agora, o importante também, Maísa, é um planejamento familiar, Mesmo sendo irrisório os R$600, que vem num momento tão importante, mas outro membro da família que trabalha também, sentar à mesa, ver o que é prioridade geral. O planejamento financeiro deve ser discutido sempre, desde criança, até a questão adulta também, Isso é importante? É muito importante. Desde criança, a partir dos 4, 5 anos, a criança começa a entender, começa inclusive a brincar com questões financeiras. E é totalmente possível passar essa educação para a criança. E precisa haver diálogo na família. Todos os integrantes da família precisam saber da real situação financeira da família, Porque senão um integrante está com um pensamento e o outro está totalmente desalinhado. Não tem como dar sequência em um projeto, em um sonho, em manter uma organização da forma correta, E como fazer para durar esses R$600, então? O que é mais importante nesse momento? É a alimentação. A alimentação da pessoa, ela precisa ser, não digo questão balanceada, a pessoa não pode passar fome, então priorize a alimentação e a saúde. Nós estamos num momento de pandemia em que é justamente sobre a saúde, então não podemos nos descuidar da saúde, principalmente com medicamentos. Às vezes muitas pessoas fazem uso de medicamentos contínuos, e acabam, em um momento como esse, dando prioridade para pagar alguma outra conta e deixando o seu medicamento de lado. Mas não é o ideal, Então, estipule limite de gastos por semana. Vai fazendo esse controle diariamente, porque sim, é possível enxugar o orçamento. Sim, R$600 é pouco, mas é possível enxugar o orçamento e conseguir passar por isso com esse valor.
E quem recebe o 1.045, né, que é o FGTS agora que o governo está liberando, melhora um pouco mais a situação financeira, né, para outras contas. Sim, sim, melhora um pouco mais. E claro, e é bom deixar as pessoas cientes de que para aproveitar tudo que o governo propôs, o que as instituições financeiras também estão proporcionando para a população, que é a prorrogação das contas. Muitos credores, muitos fornecedores, eles estão mais disponíveis para fazer uma renegociação, né, das contas. Então, assim, vê que está ficando apertado o orçamento, prioriza o que é essencial e o resto vai negociando. E claro, se as contas estão em dia e você recebeu esse auxílio emergencial, a gente sabe que com o dinheiro na mão, a negociação ela fica mais fácil. Quem sabe conseguir algum desconto para quitar uma dívida, fazer um pagamento. E outra coisa importante, né, Maísa, que é a educadora financeira, está do lado dela ali, ó, A Roda do Dinheiro, que é o livro que ela lançou, não deixar de pagar as contas, principalmente quem tem cartão de crédito também, né? Não, não pode. Os juros são abusivos, né? Então acaba negativando o nome e aí a vida fica mais complicada, né? Olha, quero agradecer aqui a tua participação, as tuas dicas importantes aos nossos telespectadores do Jornal do Continente. Sucesso no livro A Roda do Dinheiro. Obrigado, uma excelente semana. Muito obrigada pela oportunidade. Boa noite.